Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, você também ouvinte de outras localidades, que nos acompanha e também promove a divulgação do nosso programa, aqui no Brasil, fora também do Brasil. Quero agradecer a comunhão em oração de todos vocês. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Espero que todos estejam meditando a carta de São Paulo aos Efésios, que foi proposta pela Igreja do Brasil para todas as famílias meditarem durante este mês, tendo em vista esse lema bonito: revesti-vos da nova humanidade. Só Jesus pode nos dar essa nova humanidade. E a carta aos Efésios exatamente nos ajuda a compreender a grandeza desta maravilhosa proposta de sermos revestidos pela nova humanidade já no nosso batismo, no nosso compromisso, na nossa fé. Hoje trago para vocês do nosso livro Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia, o tema 49, Relíquias, para recordar nossos irmãos e irmãs mártires e santos. A instrução geral ao missal romano orienta: se for oportuno, mantenha-se o uso de depositar sob o altar a ser dedicado relíquias de santos, ainda que não sejam mártires. Cuide-se, porém, de verificar a autenticidade de tais relíquias. A origem desse costume remonta aos albores do cristianismo. Já antes da paz constantiniana, 313 d.C., os cristãos começaram a celebrar a Eucaristia junto aos túmulos dos mártires. O culto aos santos tem sua origem nessa tradição de recordar os irmãos que tinham derramado seu sangue pela fé, oferecendo sublime exemplo à comunidade toda. Depois que o imperador Constantino deu aos cristãos liberdade de culto, os restos mortais dos mártires foram levados para dentro das cidades e colocados nas basílicas, as igrejas construídas a partir desta época, para as celebrações litúrgicas, sempre mais solenes. Um exemplo muito significativo a esse respeito é oferecido por Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão, na dedicação da basílica, onde ele mesmo queria ser sepultado. Foi à procura de relíquias, encontrou as dos santos Gervásio e Protásio, 386 d.C., e colocou-as sob o altar com estas palavras: é oportuno que as vítimas triunfantes tomem lugar onde o Cristo oferece-se a si mesmo como hóstia. Sobre o altar, aquele que se ofereceu por todos, sob o altar, aqueles que foram por ele resgatados com a sua paixão. Em seguida, pelas dificuldades de encontrar relíquias de mártires, nos novos edifícios, substitui-se as relíquias dos corpos com objetos que tinham pertencido aos mártires ou roupas que tinham tocado os túmulos dos mesmos. A Igreja de Roma, porém, por muito tempo não acolheu essa prática. A veneração das relíquias cresceu muito ao longo da Idade Média. Também começou e por séculos se difundiu o costume de acrescentar às relíquias um fragmento de pão eucarístico. A Eucaristia
mesma era usada para substituir as relíquias. O número 5 do ritual de dedicação de uma igreja orienta: convém observar a tradição da liturgia romana de encerrar sob o altar relíquias dos corpos de santos. Note-se, contudo, o seguinte: as relíquias deverão ser de tamanho suficiente para que se possa perceber serem de corpos humanos. É preciso verificar com a máxima cautela se as relíquias são autênticas. É preferível consagrar um altar sem relíquias a encerrar debaixo dele algumas duvidosas. O relicário, recipiente onde se guarda as relíquias para se expor ao público, não será colocado nem em cima do altar, nem será encerrado na mesa dele, mas debaixo da mesa. As relíquias dos mártires, portanto, visam recordar que esses irmãos de fé auriram a força do martírio de Jesus. O mártir que por todos nós derramou seu sangue como vítima, altar e sacrifício. O autor do Apocalipse, no 6:9, escreve: vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. As perseguições não são uma realidade do passado, porque hoje também as sofremos, quer de uma forma cruenta, como tantos mártires contemporâneos, quer de maneira mais sutil, através de calúnias e falsidades. Jesus disse que haverá felicidade quando, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Mateus 5:11. Outras vezes, trata-se de zombarias que tentam desfigurar a nossa fé e fazer-nos passar por pessoas ridículas. Portanto, fica para nós esta mensagem sobre as relíquias. Como o texto diz, na Idade Média houve uma grande valorização das relíquias. Nos nossos dias também. Há muitas pessoas que nos pedem: consegue uma relíquia de um santo, de um mártir para mim. Nós não podemos também fazer das relíquias motivo de superstição. Na missa do rito antigo, antes do Concílio Vaticano II, era costume ter nos altares as relíquias. Hoje, atualmente, nesses tempos, muitas pessoas querem ter relíquias consigo mesmas. Eu penso que a gente não precisa ter esta sofreguidão de correr atrás de tantas relíquias. O importante é que nos altares dedicados tenha, conforme a orientação litúrgica da Igreja, a introdução das relíquias. Se não consegue uma relíquia de um mártir, que seja a relíquia de um santo, pois isso nos dá esta consciência da nossa unidade celebrativa, sobretudo da Eucaristia, com aqueles que nos precederam na fé e que doaram sua vida em testemunho pela fé. Nas catacumbas dos cristãos em Roma, que é algo extraordinário, sobretudo quando a gente vai à catacumba de São Calixto, ali a gente vê no profundo daquelas catacumbas, aquelas galerias imensas, lugares onde se celebrava a Santa Missa sobre o túmulo dos mártires. Tão bonito isso, tão profundo, esta união nossa com a Igreja do céu, cujos filhos deixaram aqui neste mundo seus corpos para a ressurreição final. Portanto, tenhamos presente as belezas e as riquezas da nossa igreja, da nossa liturgia, essa dimensão tão bela da dedicação de uma igreja, a dedicação do altar e a inserção das relíquias debaixo da mesa do altar. Que Deus nos ajude
a manter a nossa profunda comunhão com a história da nossa igreja, a história do martírio de ontem e de hoje, e que nunca tenhamos medo de defender, se com a vida for, a nossa fé católica. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta a primeira leitura da primeira carta a Timóteo 2, de 1 a 8. O versículo 8 diz assim: Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Como é bela a orientação que a Sagrada Escritura nos faz através dos profetas, do próprio Jesus e do apóstolo Paulo, nos convidando à oração. A oração nos leva a uma comunhão íntima com Deus. A oração pode mudar muitas situações difíceis, delicadas e exigentes em nossas vidas. Portanto, nunca é demais orar. E o apóstolo Paulo nos exorta a esta oração alegre, a esta oração em que você eleva suas mãos aos céus, a Deus, em todos os lugares. Precisamos, tanto em nosso tempo, de homens e mulheres orantes, intercessores, gente que louva, que pede, que invoca Deus sobre as nossas dificuldades, as dificuldades do mundo, da Santa Igreja e das nossas famílias. Portanto, tenhamos presente a necessidade de orar sempre, sempre, sempre. Amém. Pai de amor e de bondade, que nos dá sempre a graça necessária para o aumento da nossa fé. Unja-nos, Senhor, com uma fé viva, a fé dos mártires, dos santos, de ontem e de hoje. E não nos deixe, Senhor, que o nosso coração se turve com as tristezas do tempo presente, mas ao contrário, que em meio a tantos desafios nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso mundo, o nosso coração nunca se aparte de Ti, Senhor. Cura o ouvinte que está vazio, triste e desolado, e dai-nos, Senhor, a graça da Tua paz. Amém. Pela intercessão dos mártires e santos de ontem e de hoje, venha sobre você, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz.